Zencast é o podcast da Zen Maison, a nossa multibrands. Nós abrimos a nossa casa, a loja está funcionando com as clientes, as pessoas aqui, e nós temos convidadas especiais muito inspiradoras. Hoje, a minha convidada é a Elaine Saldanha. Ela que é educadora, ela é presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Amazonas. Por quê? Porque são muitos anos já como empresária do ramo de educação. Elaine, que felicidade te receber. Eu que agradeço, Adeline, isso também é uma oportunidade única, né? Eu acho que falar um pouco, né, da minha vida pessoal, profissional e da educação, que é algo que eu amo, né? É muito importante. Também estar aqui com você na Zen Maison também é uma satisfação e uma alegria muito grande. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu acho assim que muita gente não sabe que você já foi apresentadora de TV. Já, há alguns anos atrás, eu tinha... Como foi isso? Eu tinha 17 anos, na realidade. Eu estava há alguns anos aqui em Manaus, tinha recém-chegado em Manaus, e eu fui fazer uma apresentação, uma divulgação, na realidade, porque eu já conhecia a Seichonoye na época, porque eu conheço a Seichonoye desde 12 anos, que é a minha religião hoje, e eu fui fazer essa divulgação no programa Nonato Oliveira, né, que era do Nonato Oliveira, um apresentador conhecidíssimo, né, aqui no Amazonas, e aí, numa dessas de divulgação, ele me convidou para um teste. E no teste que eu fui fazer, eu fiquei sendo uma das assistentes de palco dele, de programa, assistente de programa, junto com a Socorro Oliveira, que é a filha dele, e eu fiquei alguns anos aí nessa questão que eu adoro, né? Eu acho que comunicação faz parte, eu acho que pelo meu trabalho até de educadora, eu acho que a comunicação também faz parte. Então eu fiquei alguns anos com o Nonato Oliveira fazendo um programa na TV A Crítica, era na época a TV A Crítica. Gente, olha só, esse podcast, o Zencast, é justamente para isso, para a gente conhecer mais e mais essas pessoas maravilhosas que são nossas amigas, clientes, estão aqui no nosso universo. Eu quando vejo assim, a Elaine, aquela pontinha do iceberg, eu vejo uma mulher extremamente forte, uma mulher que é uma empresária dedicada, mãe, esposa, temos a Amazonas do Bem, que uniu mulheres para ajudar outras mulheres, presidente de sindicato, mas embaixo ali daquela pontinha do iceberg, o que é a Elaine hoje, mais profundamente? O que ela te conta? Bom, eu acho assim, eu tenho algumas convicções, né, que são minhas, eu acho que desde a minha infância, né, eu acho que foi uma infância muito complexa, difícil, que eu aprendi muitas coisas e me desenvolvi como uma pessoa responsável muito cedo, né? Pelo meu modelo de estrutura familiar. Tive muitas oportunidades e muitas experiências que foram enriquecedoras para mim. Então, isso para mim é o que está abaixo, né, essa parte talvez maior do iceberg, que ainda é uma parte, às vezes, para algumas pessoas, dependendo do ângulo, um pouco desconhecida, mas para mim, que sei as minhas origens, né, e qual é a minha base, onde é que eu me fortaleço e qual é a minha base, onde eu me centro, né? Então, na realidade, eu venho de uma família... A minha mãe, ela gostava muito de orações, ela era muito espiritualizada. Então, a tudo que ela fazia, eu era a que mais a acompanhava em todos os momentos que ela fazia as orações. Ela ia buscar, né? Ela buscava muito conhecimento na área da espiritualidade. Então, desde muito cedo, quando eu a acompanhava, em São Paulo ainda, quando nós morávamos na capital, na cidade de São Paulo, ela frequentava centros espíritas, né? Porque ela ia para essa linha do centro espírita, porque minha avó era dessa linha do espiritismo, mesa branca. Eu não conheço muito, mas eu lembro dessa época que eu frequentava com a minha mãe um centro espírita. Depois disso, quando nós chegamos em Manaus, em 1981, a minha mãe buscou alguns centros espíritas em Manaus, ela não encontrou, mas ela encontrou uma religião que, na realidade, era muito voltado para a filosofia de cunho religioso, que é a Seichonoye, que é uma filosofia japonesa, de origem japonesa, que surgiu em 1930. E essa base dessa espiritualidade que eu comecei de 12 para 13 anos é o que me rege hoje, que me fortalece
em todos os aspectos da minha vida. Linearmente? Linearmente, seja no aspecto profissional, no aspecto pessoal. Eu acho que a construção, né, eu já tinha, óbvio, vários valores e princípios que eu trazia, né, dessa minha construção desde a infância, mas esses valores, eles se consolidaram com o encontro que nós tivemos com essa filosofia de vida, de cunho religioso, que é a Seiichi Noye. Então, eu poderia dizer que tudo meu é muito lastreado, voltado. Eu sou uma pessoa que creio muito, eu oro bastante e eu tenho uma convicção muito forte que nada na nossa vida é por acaso. Tudo acontece com um propósito e sempre um propósito positivo, não do sofrimento, sempre mas fazendo do crescimento. A pergunta, né? Por que isso está acontecendo comigo? Isso. E nessa resposta, Lines, assim, do porquê está acontecendo comigo, eu sempre tenho uma convicção que nada acontece para o mal. Tudo acontece para o bem, né? Que aquilo que está sendo posto como algo que eu não gostaria que acontecesse, porque o que mais nós temos na vida hoje são desafios, mas que aquilo que está acontecendo é para me engrandecer, para que eu possa crescer mais. Então, assim, eu consigo não me conformar com os desafios, mas tirar dos desafios o melhor possível para criar oportunidades. Você, com uma história de vida difícil, que você vai contar um pouquinho na tua infância, você não se vitimizou? Jamais, não. Quando eu me vi, né, claro, eu não tinha consciência disso. Aos 5 anos de idade, eu fui morar com uma tia durante um período que ela estava gestante. Era uma tia que também tinha uma condição não tão não muito fácil. E nessa lacuna, né, dessa tia que estava gestante, ela foi ter o bebê, alguma coisa assim. Eu tinha apenas 5 anos. Uma outra tia que não tinha filhos, que estava com 2 irmãos meus, dos 4 do primeiro casamento da minha mãe, ela já estava acompanhando e cuidando de 2 irmãos. Aí ela falou, não, essa é a oportunidade de eu ficar com a terceira criança da família, né? E aí ela realmente me levou para morar junto com ela. Então, dos 5 aos 11 anos, eu fiquei morando com essa tia, com esse tio que não tinham filhos e que nos trouxeram para a vida deles como seus verdadeiros filhos, né? Então, até a passagem deles para o mundo espiritual, do meu tio primeiro, depois dela, eles sempre nos consideraram como verdadeiros filhos, né? Então, eles foram muito importantes nessa nossa primeira infância, na questão de construção de valores, de princípios, de amor mesmo, embora fosse tudo muito simples, mas essa base do amor, da responsabilidade, da honestidade, do estudo, isso foi muito plantado nessa minha primeira infância. Então, isso para mim faz muita diferença hoje. Até para a minha profissão atual, atual não, eu me entendo, né, com 22 anos eu fundei uma instituição de ensino, né? Pouquíssimo capital, mas com muita vontade de fazer aquilo que fosse necessário para fazer o melhor possível. Então, tenho certeza que isso foi plantado lá naquela minha infância, né, com esses objetivos, né, da honestidade, da responsabilidade, da educação como prioridade na nossa vida, esse era o recado que eu recebia praticamente todos os dias, né? Você tem que estudar. Para você ser alguém na vida, você tem que estudar. Você sempre foi muito estudiosa ou é aquela coisa da inteligente que prestava atenção na aula? Não, sempre muito esforçada. Eu era uma das primeiras alunas da sala, tinha boas notas, mas eu reconheço, não é pela minha inteligência, mas muito pelo meu esforço. E até porque eu me acompanhava de pessoas que gostavam de estudar. Então, nós fazíamos grupos de estudo. Então, eu tinha a minha técnica, né, de ficar cada vez melhor. Então, era muito me acompanhando de pessoas mais inteligentes do que eu, obviamente, e isso me ajudava muito. E até a faculdade eu fiz dessa forma, né? Então, eu tinha muitos grupos de estudo, então isso me ajudava bastante. Então, tinha realmente boas notas, mas era muito mais pelo meu esforço. A Elaine lá, jovenzinha, ela, com certeza, não sei porque eu tenho essa ideia da Elaine, era namoradeira? Um pouco, mas nem tanto, porque eu me casei muito cedo. Com quantos anos? Me casei com 19 anos. Com 19, o primeiro casamento. E aí, sim, o segundo casamento com quantos anos? 38, 39 anos. Ao longo dessas décadas, como é que você se vê dando aquelas viradas de chave, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos? Na realidade, a gente vai passando e você, às vezes, não se percebe tanto. Então, assim, aos 22 anos, aos 19 anos, antes dos 20 anos, eu me casei.
É uma grande virada de chave. Então, eu cuidava da minha vida 100%, não me dependia mais de ninguém, né? Então, eu era 100% independente, de uma forma muito comedida e muito simples. Na época, eu era recepcionista de uma empresa que chamava-se Empresa Amazonense de Turismo, da Emantur, era funcionária pública. E com 6 meses eu estava trabalhando na Emantur, poucas pessoas sabem dessa minha trajetória, né? Eu era recepcionista e ascendi a chefe do receptivo. Então, a pessoa que era responsável na época falou, não, olha, eu já estou aqui há algum tempo como chefe desse receptivo, você tem condições, com 6 meses eu assumi como chefe do receptivo. Trabalhei nessa empresa durante 6 anos, foi um grande aprendizado, e depois disso eu precisava fazer algo diferente e ter o meu próprio negócio. Não sabia muito bem aonde, o que seria, mas pensando e buscando e pensando em alternativas e demandas de que as pessoas necessitavam, eu percebi que Manaus tinham poucas creches, poucas escolas de educação infantil. E aos 22 anos, então, eu montei uma escola de educação infantil de crianças de 4 meses e meio até 4 anos. Nossa, que responsabilidade, Muita, que 22 anos, né? Até hoje eu me pergunto, meu Deus, né? Que coragem. Muita coragem. Às vezes as pessoas me encontram assim, a escola era da sua mãe, era do seu pai? Eu disse, não, a escola sempre foi minha, né? Com 22 anos, né? Então, eu tinha uma sociedade e aí nós montamos essa instituição de ensino, com pouquíssimo capital, quase nenhum capital. Então, eu acho que essa foi uma grande virada de chave. Depois a escola ela passou por vários momentos, né? Momentos de muitos desafios, aí depois de crescimento lento, né? Este mês nós completamos 33 anos, né? A instituição tem 33 anos, 3 décadas, eu acho que no Brasil é desafiador, né? Demais. Tem empresas que não passam dos 5 anos, então 33 anos eu acho que são marcos assim, né? Mais de 3 décadas eu acho que é bastante nesse momento que nós vivemos. Mas enfim, e aí com 30 anos, obviamente eu ainda continuava casada no meu primeiro casamento. Aos 24 para 25 eu tive meu filho, que eu tenho um filho de 31 anos hoje, o Matheus. Então, também outra virada de chave, porque eu acho que quando você casa, tem filho, você tem outro momento que você vive, né? Completamente diferente. E com 36 anos, aí eu me separei, né? Me separei e logo depois, 3, 4, 5 anos depois, eu me casei novamente. Então, eu fiquei casada, primeiro casamento, 18 anos. E hoje, no segundo casamento, eu já estou indo para 17 anos de casamento e 19 de convivência. Então, veja, aí você fez a pergunta, né? Se eu era muito namoradeira. Sim, mas nem tanto, porque se eu fosse tanto, eu não teria tantos relacionamentos longos, né? Lá naquela fase da juventude. Foi um pouquinho. Não, foi, mas assim, eu acho que eu aproveitei bastante, né? Assim, coisas simples, né? Bailinhos, com colegas, com amigas, assim, super saudável, né? Hoje a gente vê a juventude tão complicado, esse momento também da juventude, muitas coisas acontecem, mas assim, eu acho que a minha adolescência, ela foi muito saudável, né? Mas assim, de novo, voltada e pautada para o que eu via na minha infância. Tome cuidado, não faça isso, não cuide as pessoas que você vai se relacionar, né? Desde aqueles conselhos, né? Que eu acho que não existe mais hoje esse conselho, né? Não entre no carro da pessoa se você tiver menos que 18 anos, né? Preste atenção no seu copo, não deixe o seu copo, podem colocar alguma coisa. Não vá no banheiro sozinho, sempre isso vá com alguém. Então, quer dizer, essa cartilha eu também rezava sempre para o Matheus, né? Hoje algumas outras coisas, mas essa cartilha eu rezava sempre. Então, eu acho que são coisas assim comuns da vida, né? Mas que essas coisas são comuns e simples, mas que são muito importantes, né? Elaine, hoje, na escola, você tem, claro, o convívio diário com as crianças. Como é que está hoje essa educação da criança que muitas vezes apresenta na escola a falta dessa composição de valores na família? O que elas apresentam? Adlines, olha só, né? Eu comecei com a escola há 30 e poucos anos atrás, e a gente vê uma mudança real na configuração das famílias. Na época que eu comecei a escola, a gente começou diante de uma demanda que existia, a necessidade da mulher sair para o trabalho
e ter um local seguro para deixar os seus filhos, que era a creche, né, que é a educação infantil de 0 a 3 anos. Nessa época já existia essa necessidade de composição de renda familiar do marido e da esposa. Né, e da mulher também, né, sair para ter o seu espaço, galgar o seu espaço. Então, isso para mim é extremamente válido. Eu acho que a gente não pode misturar muito as coisas. Eu acho que o que mudou foi que a família ela tinha essa composição nova, mas o que talvez tenha mudado com essas novas gerações que vieram é a questão do pensamento daquilo que é importante, porque você ir para ajudar o seu marido a compor a renda, eu acho que isso é fundamental e eu acho que é importante para todos nós, mas a qualidade daquilo que vai oferecer para o filho no momento em que você está com ele, que é o tempo que você oferece, e não é o tempo que você oferece sem qualidade que vai fazer a diferença na vida de uma criança, tá? É muito mais o tempo que você oferece com qualidade. Aquela culpa de que eu passo o dia inteiro fora, mas o momento que tá junto... Tá junto, é o mais importante, porque não adianta você ficar junto o dia todo, presente fisicamente, mas não mentalmente e nem de forma assistida, né? De uma forma direta assistida. É melhor que você esteja poucos momentos presentes, mas integralmente presente naqueles poucos momentos. Então, o que eu via, né, na escola, porque eu estou afastada da educação básica há uns 5 anos, né, estou muito próxima da educação profissional. Então, na educação básica, esse sentimento de culpa muitas vezes se traduzia em dar muitos presentes, e não estar próximo da criança e tentar entregar para a criança a questão material em primeiro lugar e não a questão de atenção, né? Eu tive muitos jovens adolescentes que reclamavam para a nossa coordenação, que queria que o pai pelo menos brigasse com ele, né? Que ele tivesse assim, um olhar que fosse até para chamar a atenção e que às vezes a família não tinha. Então a gente viu assim, esse distanciamento, né? Por N razões, tá? Pelo trabalho, até o modo de você saber como lidar com esse adolescente, com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente, com esse jovem. Eu acho que tudo são várias questões aí, né? Eu sempre tenho um olhar de muita esperança, né? E o olhar que eu tenho, assim, hoje nós vimos muitas coisas positivas sendo colocadas até na internet, porque a internet tem coisas muito boas e tem coisas ruins. Mas as coisas muito boas, né? É você voltar mais para si, para o autoconhecimento, para a família. Então, eu tenho essa expectativa e essa esperança de que as pessoas estejam percebendo a importância e a necessidade disso, para sermos pessoas melhores, para construirmos uma família onde nós tenhamos pessoas saudáveis mentalmente, né? Então, na minha trajetória, né, de conhecimento com as famílias, eu via muito essa questão dessa ausência, mas eu tenho a esperança de que essa ausência se transforme em mais presença diante de alguns momentos que nós temos vivido na sociedade. Como é que você se vê hoje, assim, a tua imagem no espelho? Elaine, uma mulher madura, com filho já, né, um homem, e você vai se vestir para trabalhar. Você se veste com aquela sensação, aquele teu estilo do dia, hoje eu estou me sentindo assim, eu vou escolher essa roupa, ou não? Ou você tem uma escolha de acordo com o evento que você vai? Como é que é quando você abre o teu closet de manhã? Eu sei que você sai muito cedo para trabalhar. É um pouco de tudo. Alguns dias eu me visto para alguma atividade que eu vou desenvolver no dia, que eu que tenho que estar mais arrumada, assim, porque realmente a minha vida é bastante corrida, né? Às vezes eu coloco as coisas dentro do meu carro, levo para poder me vestir em algum lugar, para arrumar em algum lugar e já ir direto. Mas assim, eu sou muito intuitiva. E de um tempo para cá, eu opto por algumas cores que eu gosto. Eu gosto muito de azul, muito de verde, e eu não tenho, eu tenho meu conhecimento da Seitonoye, não sou de simpatia, nada disso, eu não tenho assim, mandinga, não é isso, mas assim, eu sou muito intuitiva, e algumas coisas assim vêm na minha cabeça, olha, hoje você coloca essa cor, né, e às sextas-feiras, isso tem acontecido faz pouco tempo, tá, mas eu comecei, toda sexta-feira eu vou colocar branco, porque eu sei que existe uma corrente religiosa que você usa branco na sexta-feira, honestamente eu não sei exatamente qual é, mas eu comecei a sentir essa vontade, então como eu estou falando do guarda-roupa e das cores que eu utilizo, daquilo que eu escolho, né? A roupa é mais clássica, né? Porque eu vou mais arrumada, mais clássica. Eu acho que a gente tem que se vestir de acordo com o ambiente. Como também no final de semana eu estou mais despojada, né? Obviamente.
Mas, assim, no meu dia a dia, pelo meu trabalho, né, até porque eu vou para o Conselho Estadual de Educação, né, eu vou para o sindicato, então eu tenho que estar mais clássica. Mas as cores, eu vou pelas cores que eu gosto, que são as cores mais fortes, e essas cores que eu falei, azul, rosa choque, né, Ficam bem na sua verde. pele, nos seus olhos, E não cabelo. fiz, né, nada de estudo de cores, tá? Foi Ainda. você percebendo no espelho. Isso. É o que eu sinto, né? Aquilo que eu me sinto bem e aquilo que me combina comigo e que combina, acho que com o meu espírito, eu diria isso. Eu percebo muito um toque romântico. Você tem esse romantismo na tua forma de se vestir? Bastante, né? Assim, eu gosto muito da Barbie. Será Adoro. que ela gosta? Adoro, né? Eu também. Então, assim, eu sou apaixonada pela Barbie, né? Então, e as pessoas me apelidavam muito, até na minha instituição, né? Assim, minhas colaboradoras, lá vem a Barbie, assim, no supermercado. Lá vem a Barbie, a senhora é a Barbie. Então, as pessoas começaram. E não sei, mas eu gosto também, eu gosto muito da cor rosa, gosto de coisas mais delicadas, né? Então, depende do momento, né? Mas eu sou muito mais romântica do que propriamente, assim, mais dark, mais roqueira. Eu não é muito a minha vibe, tá? Eu gosto de preto, mas não tanto, né? Quando você está num dia assim, nada deu certo nesse dia. Choveu, passou um ônibus e me molhou inteira quando eu estava saindo do carro. Essas coisas que acontecem. Cheguei no trabalho, aconteceu um problema. O que você faz? Olha, eu já tenho um mantra. Eu tenho alguns mantras e esse é um deles, né? De verdade, se eu puder dizer que sim, alguma coisa que eu consigo fazer 100%, é isso que eu vou falar para vocês. Então, meu mantra é assim: se alguma coisa não deu certo, eu respiro, né? Você fica 100% satisfeita? Claro que não. Ninguém fica, né? Mas eu respiro e eu tento entender de uma outra forma, né? Assim, por que que isso aconteceu? Se eu não encontrar uma resposta imediata, eu também não fico questionando muito. Eu disse assim, bom, isso aconteceu, também não me conformo. Se isso aconteceu dessa forma, nós vamos buscar uma outra alternativa que eu possa resolver de outra forma, né? Molhou a minha roupa, eu tenho que trocar e colocar outra. Porque não adianta a gente ficar remoendo aquilo que não dá certo. Então, nós vamos buscar uma outra alternativa. Eu tenho algumas falas assim, se fechou uma porta, eu tenho que abrir a janela. Se fechou a janela, eu tenho que abrir uma outra parte que eu tenho que sair dessa situação. E eu tenho certeza que Deus, que está comigo o tempo inteiro, vai me orientar para que eu saia dessa situação. Então, o meu escudo, Deus é o meu escudo direto, né? Eu penso assim, eu estou andando com Deus, eu estou falando com Deus, eu estou mentalizando como Deus, a pessoa que está falando comigo está falando como Deus. Então, o tempo inteiro eu vibro nessa energia. E isso me ajuda muito, né? Então, assim, eu não gosto muito quando as pessoas chegam assim comigo e falam assim, professora, nós temos um problema. Eu disse, não, nós não temos problema, nós temos sempre uma boa solução. Fale aí o que está acontecendo que nós vamos já resolver. Isso já então, desarma, né? A pessoa já abre um sorriso de será? Porque, assim, se a gente vê negatividade em tudo que acontece, o que mais nós temos certeza na nossa vida? É que as coisas podem dar errado e devem dar errado em algum momento. Você acredita em positividade tóxica? Não acredito em positividade tóxica, porque a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente tem que enxergar além daquilo que a gente vê no dia a dia. Eu tenho isso muito claro comigo. Na minha mentalização, na minha meditação, eu mentalizo, né, assim, como eu faço a meditação. A gente tem algo assim, eu fecho os olhos do fenômeno que a gente chama, né, da matéria, desse mundo aqui que nós estamos enxergando tudo que tem, e abro meus olhos que são espirituais. Então, meu enxergar, ele nunca é voltado. Eu tenho fenômeno porque ele me serve e eu preciso dele para as minhas coisas que estão acontecendo aqui. Mas ele não pode mover o meu dia a dia nem a minha vida, porque existe algo muito maior do que o que está se apresentando aqui. Então, eu acredito muito nisso. Então, nesse momento, quando eu acredito nisso, eu acabo sendo bastante positiva. Mas eu também tenho a capacidade de ser muito racional. E eu sou muito emotiva, mas sou muito racional. Eu tenho que conseguir entender aquelas coisas assim, ser lógica naquilo que eu estou passando. Então, eu não consigo só fantasiar, se for... Não, eu tenho que ter lógica naquilo que eu faço. Tem que ter uma forma de viabilizar, de pôr em prática. Exato, porque senão não funciona.
entende? E a religião para mim é isso, é você ter na sua vida, no dia a dia, não apenas teoria, né? Não apenas a oração sem ação, ela não acontece nada. Então, orar e agir o tempo todo. Então, eu penso muito nisso, né? Eu tenho pensado muito no religioso de WhatsApp. É Uhum. aquele que ou aquela que passa mensagens maravilhosas, edificantes, mas não pratica. Uhum. E eu acho que isso todos nós devemos refletir, Uhum. né, quando estamos diante dessa realidade. Porque o que se vê muito é se falar nos mandamentos e não se aplicar tanto. Uhum. Uhum. Mas, Aline, isso acontece em qualquer religião, tá? Claro, eu acho que o WhatsApp hoje ficou muito comum e muito recorrente e mais fácil, tá? A nossa mão o tempo inteiro. Mas se a gente for parar para pensar, eu sou de origem católica, tá? Então eu fiz todos os mandamentos da religião católica, né? Eu frequentava a missa todos os domingos, eu fiz o catecismo, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz o crisma, eu fiz tudo isso. Mas assim, eu me lembro de jovenzinha, eu indo à missa, né? Eu não prestava muita atenção à missa. Eu ia pegar o evangelho para poder levar para o catecismo. E isso acontece com quantas pessoas que vão a uma igreja, a uma religião, e a mente está muito longe dali, né? Então, eu me lembro de jovenzinha, imagina, jovenzinha à missa, é difícil você se concentrar, né? Então, eu ficava vendo quem entrava, quem saía, a roupa que a pessoa estava, quem estava lá, se tinha algum paquera. É mais ou menos por aí. Então, eu acho que uma religião nesses moldes não está sendo vivenciada. E também ali, né? 1 hora de missa. Você fez a oração, você se concentrou, você orou. Se você virou as costas ali, você sai ou pensando alguma coisa que não seja boa, ou falando mal de alguém. O que adiantou aquela 1 hora de dedicação que você teve? Então, é muito mais. Eu acho assim, a religião ela não está dentro de um templo, dentro de uma igreja, na posição que você faz para orar. Está muito mais no modo em que você vive, na sua rotina, no seu dia a dia, principalmente, eu acho que o templo maior de oração que nós temos é o nosso lar. Porque ali você se mostra 100% quem você é. Ali você tem intimidade com as pessoas que estão ao teu redor e às vezes por ter tanta intimidade você fala aquilo, você fala qualquer coisa. E ali é que você tem que cuidar das suas palavras, ali é que você tem que amar realmente as pessoas, né? E muitas vezes isso não acontece. Pela intimidade, você, eu vou tratar de qualquer forma. Mas assim, a atenção, o cuidado, o carinho, o sorriso, né? Nós rimos para várias pessoas, nós damos oi, tudo bem, como vai, bom dia. É fácil, porque você encontra de vez em quando. Mas e para a tua família todos os dias? Para os teus filhos, para o teu marido, para os teus pais, né? Como é que você trata essas pessoas, né? Como é que é o seu bom dia? É um bom dia de alegria, um bom dia de bênçãos, né? Olha, que Deus te abençoe, vai dar tudo certo hoje no seu dia, que, né? É assim que você trata? Para mim, isso é mais do que uma religião, é um modo adequado de você viver. Então, que religião é essa? É a que você vive no dia a dia. E a mulher, eu acredito, é o sol da casa, né? Quando Total. você consegue que esse ambiente seja o mais harmonioso possível, eu acho que uma das coisas que eu gosto muito é de tentar ao máximo ser o sol da minha casa. Assim, a mulher, né? A gente fala, nós estamos no mês da mulher, a gente fala tanto da importância da mulher na sociedade, né? Claro, a mulher, ela conquistou e conquista a cada dia mais espaço. Mas a mulher, ela tem que entender que ela tem uma característica que é o gênero feminino é único. Ele vai ser sempre diferente do gênero masculino. Isso é inegável. Então, a sabedoria que a mulher tem para lidar com essas questões, né? E as habilidades que ela tem, que são muito maiores daqui dos homens, não é que ela seja melhor que um homem, são habilidades diferentes, habilidades do gênero feminino, né? E esse sol que você diz, ele é fundamental, que é toda a sabedoria que a mulher tem que dispor. Não que ela seja frágil, muito pelo contrário, é porque ela é muito forte. Então, ela sendo muito forte, quando ela é o sol da casa, ela consegue fazer com que as coisas convirjam de uma maneira positiva, sabe? Ela edifica. E não é só bíblico, ela edifica realmente o seu lar, né? Então, eu acho que quando a mulher tem essa sensação e essa percepção, não de inferioridade, não de submissão, mas muito pelo contrário, do poder que ela tem para que ela consiga ser o sol e fazer com que isso brilhe, né? Em todos os cantos da sua casa, eu acho que você tem um lar e a vida se torna mais leve, sabe? Eu acho que problemas todos nós temos, mas a vida com certeza se torna mais leve.
Para finalizar, eu quero primeiro te agradecer por você ter me convidado a fazer parte das Amazonas do Bem. E que você contasse para as nossas amigas o que é esse projeto que começou tão timidamente e que vem ganhando o seu espaço e as suas amigas mulheres que têm convergido para essa causa. Pois é, eu acho que o nosso encontro, né, como eu te disse no começo, eu acho que nada acontece por acaso. Eu tenho algo comigo, até porque eu conheço e estudo algumas leis mentais, que os semelhantes se atraem. Então, assim, na realidade, o Amazonas do Bem foi um encontro onde há uma amiga em comum nossa, a Grauben, que é minha Beijo para amiga, você. né, de religião, ela também é preletora da Seitonoye, e ela um dia me ligou e falou, Elaine, sabe, eu gostaria que você fizesse uma palestra para algumas mulheres empresárias, empreendedoras, porque eu vejo que as pessoas me perguntam algumas coisas de espiritualidade, e eu acho que as pessoas precisam ouvir algumas coisas positivas. E aí eu falei assim, eu sempre estou muito disponível, né, tudo que eu possa ajudar as pessoas, colaborar, falar daquilo que eu conheço um pouco, eu estou 100% disponível. Eu não me nego de modo algum. E aí eu falei, não, claro, vamos fazer sim. E aí ela falou assim, inclusive eu vou chamar a Adlines para ajudar a gente a organizar isso e fazer isso, etc. Fizemos uma primeira reunião. Esses dias eu estava revisitando umas fotos, eu vi a nossa primeira reunião, a primeira foto. E aí, ok, né? Claro, conheço você de outros lugares, a gente se conhece da vida, da sociedade, daqui da Zen, etc. Mas não tinha nenhuma contato com você mais próximo. E eu brinco assim, né? Falando aqui para o público, né? Que eu admiro demais a Adeline, porque ela é uma pessoa, eu digo, Adeline, você é muito boa. Você tem que ser um pouquinho má. Porque ela é uma pessoa, assim, bonita por fora, linda por dentro, uma pessoa iluminada, não sei, foi um encontro de almas e de pessoas do bem, né, para um propósito do bem. E quando as pessoas estão nessa vibração e nessa energia de positividade, né, de querer fazer o bem a outras pessoas, sem nenhum interesse próprio e pessoal, e sim interesse coletivo, eu acho que as coisas fluem, né? E a Amazonas Bem foi isso. Depois de alguns dias, a Grau me ligou, disse, Grau, por que a gente não chama, você não quer mulheres fortes, empresárias fortes, falando de espiritualidade? Vamos fazer Amazonas do Bem. Ok, Amazonas do Bem. Então, Amazonas do Bem hoje não é uma entidade, nenhuma entidade, não é uma ONG, não é uma OCIP, não é uma fundação, não é nenhuma entidade que tenha uma pretensão política, nada disso. É uma entidade, né, que nós três, né, capitaneamos esse grupo para poder trazer mulheres para falar sobre espiritualidade, trazer o autoconhecimento para que as pessoas se conheçam, né, e percebam quanto nós somos poderosas, não no quesito do empresariado, mas no quesito mesmo enquanto pessoas. E que nós, enquanto pessoas, que já temos o privilégio de ter muitas coisas nas nossas, muitas conquistas nas nossas vidas, nós possamos colaborar com outras mulheres, desenvolver outras mulheres, para que elas também possam entender, poxa, eu não sou uma vítima, eu posso ser protagonista da minha situação hoje. E aí mais pessoas vieram para nós e convergiram conosco, né? Que foi aí o Instituto Manauaras e Camiabas, e hoje nós estamos colaborando, contribuindo com duas mulheres extraordinárias na nossa cidade, a dona Alda, que está lá no Zumbi, e a dona Cristina na Redenção. E as mulheres que fazem parte desse movimento grandioso, né? Que estão podendo contribuir, né? Com aquilo que elas fazem, né, com as suas profissões ou com os seus próprios negócios de doações. Mas assim, acho que o maior movimento desse é fazer com que que essas mulheres percebam, né, que elas não precisam se vitimizar e que elas podem dizer, eu posso ser o que eu quiser, eu posso me autoconhecer e posso decidir a partir de agora qual é o destino que eu quero para minha vida, me profissionalizando, me preparando para poder seguir a minha vida. Isso é o que mais tem me encantado, porque essas mulheres, a maioria delas, sem nenhuma formação escolar, que não conseguiram até então um desenvolvimento de alguma profissão, alguma atuação no mercado, elas estão aprendendo nas oficinas um pouco de culinária, elas estão aprendendo corte e costura, elas estão aprendendo a
a se portar, a se posicionar, a que roupa vestir para uma entrevista de emprego, enfim. As Amazonas do Bem, elas, cada uma em suas profissões, estão atuando para ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional dessas outras mulheres. E isso tem sido muito bonito. Então, fica o convite para vocês que quiserem participar, porque o movimento só cresce, né, totalmente apartidário e sem fins lucrativos. E, assim, quero te agradecer muito por ter me convidado, te dizer o quanto eu a admiro e, assim, terminar esse nosso Zencast de hoje com uma mensagem sua, um presente para as mulheres que estão nos assistindo, do que você considera importante hoje nesse desenvolvimento pessoal que você foi trabalhando durante toda a sua vida. Qual seria a tua sugestão, um presente? Assim, eu acho que sempre a gente parte de um momento de reflexão. Onde eu estou hoje, para as mulheres, né? Onde vocês estão hoje? Onde vocês gostariam de estar? E que vocês possam, a partir dessa reflexão, tomar algumas decisões e entender que busque o seu autoconhecimento, busque o seu autodesenvolvimento onde quer que você esteja. E tenha sempre em mente algo que eu acho primordial para qualquer pessoa, que é a autoconfiança. Então, a autoconfiança te leva a qualquer lugar que você queira estar. Te dá um empoderamento que às vezes você acha que não vai conseguir, te dá uma força que você acha que você não tem. Então, que você possa pensar assim, reflexão onde eu estou, onde eu quero estar, e a autoconfiança suficiente para você sair de um patamar que talvez não seja o melhor para você hoje, mas que você queira estar, e você estará com certeza, a partir desse momento de reflexão e de decisão, com certeza você conseguirá estar e ganhar esse espaço que tanto nós merecemos. Meu bem, muito obrigada. Muito obrigada também. Como foi bom estarmos juntas. Que legal, aqui. Adorei. Eu também. Eu sei o quanto a tua vida é agitada, corrida, mas que você está sempre realmente disposta a contribuir, né? Eu já assisti algumas palestras suas, eu fico assim de queixo caído. Nossa, são mais de 30 anos na Seishonoye e vivendo na prática e esses ensinamentos. E assim, o nosso propósito na Amazonas do Bem é estar com pessoas de todas as religiões e doutrinas. Nós somos totalmente ecumênicas, Total. Respeitamos, né, o que cada um acredita, tendo o pilar, o amor, a caridade, Deus acima de tudo. Com certeza, porque Deus é um só. E nós temos que entender isso de uma vez por todas. Nós não somos separados disso. Nós temos que sempre convergir para esse amor único, esse bem universal que é Deus, que somos todos nós. Então, esse foi o nosso Zencast de hoje, acontecendo aqui na nossa casa, na Zen Maison, com a presença da Elaine Saldanha, que é educadora, que é empresária do ramo de educação e presidente do SINEP, é o sindicato das escolas particulares do estado do Amazonas. Então, e eu vou fazer de novo, só essa parte, tá? Porque não ia ter edição, mas vai ter agora. Ela é perfeccionista, né? Eu, hein? Muito obrigada, Elaine Saldanha, que esteve hoje aqui conosco, que é educadora, ela é presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Amazonas, o SINEP, empresária do ramo de educação, fundadora das Amazonas do Bem, preletora da Seishonoye, mulher agitada nesse dia a dia. Muito obrigada pela tua presença, mais uma vez. Aqui abrimos a nossa casa, Zen Maison. Vocês estão vendo que a loja está funcionando normalmente, as clientes, todo mundo trabalhando. E é esse mesmo o nosso desejo, que vocês conheçam um pouco mais da nossa casa, nessa intimidade e das nossas convidadas.